Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou abordar 5 pontos positivos e negativos sobre fazer uma residência. Então, bora lá! Então, como vocês já sabem, eu fiz residência em Atenção Básica e Saúde da Família no ano de 2016 a 2018 e eu vim contar um pouquinho para vocês sobre alguns pontos negativos e alguns pontos positivos. Os pontos negativos eu costumo dizer que não são negativos ou ruins, horrorosos, meu Deus, mas foram pontos que são difíceis durante o processo, mas que foram essenciais para que eu pudesse me transformar e aprender tudo o que foi desenvolvido e executado durante a residência. Então, os 5 primeiros pontos que eu vou falar são os positivos. O primeiro é o trabalho multiprofissional. Então, ter a oportunidade de trabalhar com uma equipe multiprofissional, de aprender novos olhares, de conseguir analisar toda a situação e começar a olhar o paciente com integralidade, olhar o biopsicossocial de cada pessoa, de cada família, do território em si, foi essencial na minha formação. Então, o primeiro ponto que eu coloco aí é o trabalho multiprofissional, que me fez crescer muito e agregar muito como profissional e também como pessoa. O segundo ponto foi a maturidade que eu adquiri como pessoa e como profissional. Eu entrei na residência ainda com bastante insegurança quanto à vida profissional em si, se daria certo, se não, se eu daria conta. E a residência me mostrou que eu daria, porque não tem outra opção, a gente costumava dizer. Tem que dar certo e pronto, a gente tem que fazer acontecer. Então, trouxe muita maturidade em lidar com problemas de gestão, com problemas referente ao autoconhecimento, a momentos em que a gente tem certas dificuldades em desenvolver algum trabalho que a gente não tem tanta afinidade com os assuntos e a gente tem que correr atrás, tem que fazer, acontecer. Então, eu entrei uma pessoa na residência e saí outra pessoa. E além disso, na questão da maturidade, que eu até falei no vídeo anterior, da questão de quebrar mesmo os preconceitos, de ver que antes de ser a Jéssica, totalmente voltada ao meu lado pessoal, à minha religião, às minhas crenças, ao que eu acredito, eu estou lá como a Jéssica profissional. Então não me cabe julgar, não me cabe olhar de forma com preconceito. Eu tenho que estar lá para acolher, para ouvir e para orientar da melhor forma. Então a residência me trouxe muita maturidade. O terceiro ponto é voltado ao apoio que a residência ainda traz, referente a ter professores e pessoas que colaborem com o seu trabalho. Então, por mais que você fique livre, assim, que você tenha autonomia para desenvolver o seu trabalho, isso é discutido com professores, é discutido com os orientadores. Então você tem certa liberdade para fazer, porque você sabe que está indo no caminho certo. Então, ter o apoio dos professores, o direcionamento e toda a experiência e bagagem que eles traziam para nós é um dos pontos também positivos. O quarto ponto eu coloquei como aprender a desenvolver trabalhos científicos. Então, na minha graduação eu não tive tanto acesso, como eu sempre trabalhei durante a graduação, eu não fiz iniciação científica, o que eu tinha de contato ali com a parte de desenvolvimento de trabalho era ler os artigos, o TCC, então não foi algo tão profundo. E na residência, os projetos não eram bolados da minha cabeça, vou fazer um grupo tal. Não, mas por que vai fazer tal grupo? Tem que buscar na literatura o porquê de tal grupo, tem que buscar fundamento, tem que buscar atividades que possam ser desenvolvidas nesse grupo. Então, eu comecei a aprender mais sobre pesquisa, eu tive aula de metodologia, em como montar um trabalho, em como escrever, participei de congressos dentro da própria universidade, então publiquei alguns resumos, artigo. Então foi muito gratificante aprender algo mais sobre a pesquisa. Então ver que a prática que eu estava executando estava associada à teoria, Então foi algo que eu busquei lá na teoria, coloquei na prática e deu certo. Então esse é um ponto positivo também. E o quinto ponto positivo é referente a ganhar a bolsa, de estudos
para desenvolver esse trabalho. Então, além de estudar e trabalhar, crescer tanto na parte teórica, mas na parte prática, é também ganhar o auxílio que te incentiva a continuar a estudar. Então, eu acho que essa parte conta muito e a gente consegue observar a importância de ter programas que estimulem as pessoas a estudarem, porque realmente é caro estudar e muitas vezes a gente não consegue dar continuidade depois da graduação porque ou ainda tá pagando a graduação ou porque outras coisas chegam. Então esse também é um ponto positivo. Agora vamos aos 5 pontos negativos, que não, como eu falei, não são pontos negativos, mas são pontos difíceis que durante o período a gente fica louca, desesperada, mas que foi essencial para a formação. O primeiro, como eu disse lá no outro vídeo, o processo seletivo é bem puxado. Então, nessa residência ao qual eu passei, foram 3 fases. A primeira fase é a prova teórica, passaram, né, na época, os 10 mais bem classificados. Depois disso, vem a entrevista individual, a análise curricular. E depois da análise curricular, ali dos 10 só passam 4 para a fase final, que é uma dinâmica com a psicologia. Então, são dias difíceis que você fica no aguardo da resposta, se passou, se não, se vai para a próxima fase, se não. Então, o primeiro desafio, o primeiro ponto positivo, vamos colocar como desafio, não como pontos negativos, né? O primeiro desafio aí foi a prova, mas deu tudo certo. O segundo ponto, a carga horária. Então, toda a residência são 60 horas semanais, é uma carga muito exaustiva, que por muitas vezes a gente deixa de viver alguns momentos da família, se abdica mesmo de momentos de lazer para viver a residência, mas que é essencial para a construção do processo e é pensar que acaba, que são 60 horas, mas que são durante 2 anos e que isso vai passar. Então é uma carga bem puxada, mas que foi necessária no momento. O terceiro ponto, a pressão, gente. É muita pressão. Então você se cobra muito, porque pelo menos eu me cobro, eu tenho essa questão da autocobrança. Você quer que as coisas aconteçam da melhor forma, bonitinho, pensando assim nos projetos, não nos atendimentos em si individuais ou algo do tipo que é mais rotineiro da nossa profissão. Mas olha, amanhã tem que fazer uma apresentação pro pessoal da enfermagem. E era tipo 8 da noite e bora estudar, montar a apresentação e tinha que acontecer no outro dia, né? Eventos grandes, como eu falei, eu cuidava do encontro, eventos para mais de, 300 pessoas e você fica, ai meu Deus, será que vão pessoas? Será que não? Será que tá tudo certo? Será que isso? Será que aquilo? Então a pressão é muito grande. Mas se não tivesse, talvez não aconteceria tão bem feito como é. Então a pressão é um desafio aí também. O quarto ponto, eu coloquei lá nos pontos positivos o trabalho multiprofissional. Ao mesmo tempo em que ele é um trabalho importantíssimo, ele também é um trabalho dificultoso. Então não é fácil lidar com outras pessoas, não é fácil você gerir outras pessoas. Nem todo mundo realiza as coisas no seu tempo, é difícil delegar, então delegar funções, saber que, será que eu acho que se eu fizer vai ficar melhor, mas você tem que começar a aprender a delegar, a desprender, a orientar, a conversar com o grupo, então a respeitar a opinião, a impor a sua opinião, né, demonstrar o que é a sua opinião. Então, ao mesmo tempo que é importantíssimo o trabalho multiprofissional, ele também é difícil. E não só lidando na saúde, né? Mas eu acho que em todos os lugares. Mas você consegue observar depois que é pro seu crescimento. E que seria super chato se todo mundo pensasse da mesma forma. Porque aí não teriam novas visões e não seria possível absorver novos conhecimentos. Então eu coloco aí como um desafio também a gestão mesmo de gerir a equipe de modo geral. E o quinto ponto, que na minha residência particularmente, era o deslocamento. Então eu fiz a residência
numa universidade aqui de São Paulo. E tinha dias que, como eu falei, a gente realizava os trabalhos na Vergueiro, na Vila Maria, na Barra Funda. E às vezes em um dia só eu passava por esses 3 lugares. Então era um pouco cansativo. Porém, eu consegui, acho que todos nós, né, conseguimos absorver a questão da pontualidade, né, de chegar no horário. Então, sabe, olha, você sai meio-dia de um lugar, mas 2 horas você tem que estar no outro. Então, fazer tudo isso de metrô com a galera era cansativo, mas era muito gratificante, muito engraçado todo esse processo aí de transporte, enfim. Então, o deslocamento é o 5º ponto. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. Deixem dicas e sugestões do que vocês querem para os próximos vídeos. E é isso, até o próximo. Fiquem com Deus. Beijo!